tudo bem? Chegamos à nossa parte 3 das técnicas de integração. Hoje nós vamos falar sobre a integração, através da substituição trigonométrica, tá? Um pouquinho diferente da substituição, digamos, convencional, que nós vimos 2 aulas atrás, mas que nós vamos ver ser bastante útil para um tipo específico de problemas de integração. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula de hoje. Então, substituição trigonométrica. Então, como o nome sugere, nós vamos fazer algo que vai envolver, claro, as funções trigonométricas, o seno, o cosseno, a tangente e tantas outras. Tá? Então, a nossa substituição trigonométrica, ela vai encontrar uma aplicação, ela vai ser muito útil quando nós temos dentro de um integrando ali, funções algébricas desse tipo. Quando você tem algum número ao quadrado, menos x ao quadrado, tudo isso dentro de uma raiz. A ao quadrado mais x ao quadrado menos a ao quadrado, dentro de uma raiz. E essa substituição ela vai ser útil porque vai nos permitir, em geral, nos livrar aqui dessa raiz quadrada. A gente vai poder tirar o conteúdo, digamos assim, a função que está dentro da raiz, e aí integrar de maneira relativamente mais simples. Tá? Nem sempre a substituição trigonométrica é o mais indicado. Às vezes a substituição simples já resolve, vou chamar de u, x ao quadrado menos a ao quadrado, e às vezes já é suficiente. Nos casos em que isso não acontece, aí muitas vezes a única solução é utilizarmos essa técnica, a substituição trigonométrica. Tá bom? Então, como um exemplo, um principal exemplo da aula de hoje, nós vamos abordar o seguinte problema. Prove que a área do círculo, que possui um raio R qualquer, é dada por π vezes R ao quadrado. Tá? Então, aqui nesse plano cartesiano, eu tenho desenhado um círculo, uma circunferência aqui. Tá? Então, a gente sabe que a circunferência do círculo é dado por essa expressão 2π vezes o raio. Tá? Então, essa é a circunferência do círculo e muitas vezes a gente simplesmente escuta, a área do círculo é dado por πr ao quadrado. Principalmente nos nossos anos iniciais, estudando matemática, estudando geometria, essa informação ela é dada para você, a área de um círculo, a área dessa região aqui, dentro dessa circunferência, é dada por πr ao quadrado. E você simplesmente vive com isso, aceita que é assim. Para provar isso, a gente vai precisar do cálculo diferencial e integral. Nós precisamos resolver uma integral. Por quê? Porque a própria definição da nossa integral definida é uma área sobre uma curva. Mas o que acontece? Qual é o problema aqui? Primeiro, esse gráfico, essa curva aqui desenhada, não representa o gráfico de uma função, tá? Porque para o mesmo valor de x, eu tenho mais de um valor de y correspondente. Então, isso desqualifica essa curva como uma função, tá? No entanto, todos os pontos que resolvem, se encaixam perfeitamente nessa equação aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado, todos os pontos no qual isso é obedecido, se colocados em um gráfico, formam essa figura. Então, essa é a equação para um círculo. Tá bom? Esse R é o raio do círculo, tá? Aqui seria minha origem, o 0, até um determinado raio R. Então, primeiro, para facilitar a nossa vida, nós vamos considerar um círculo com centro na origem de um plano cartesiano, aqui no ponto 0, 0. Tá bom? Aí, beleza. Nós queremos, de alguma maneira, calcular, usando a integração, a área desse círculo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tornar essa equação algo que possa ser integrado, algo que eu possa realizar a integração. Eu tenho que colocar isso aqui na forma de uma função em que y depende de x. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Partindo da equação do círculo, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado, primeiro eu vou reescrevê-la. Então, y ao quadrado vai ser o quê? R ao quadrado
menos x ao quadrado. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar a raiz quadrada dos dois lados aqui. Aplicando a raiz quadrada nos dois lados da equação. A raiz quadrada de y ao quadrado é, na verdade, o módulo de y. R ao quadrado menos x ao quadrado. Se isso aqui é o módulo de y, eu posso dizer que y vale mais ou menos, né? Pode ser a parte positiva ou negativa dessa expressão aqui. Tá certo? Então, y ele é mais ou menos a raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado. Lembrando que esse r é o raio, ele é um número conhecido, tá? 1, 2, 3, 4, 5, então ele faz o papel desse a aqui, que também é um número qualquer. Tá? Ok? Então, olha só. Se dessa expressão eu considerasse apenas a parte positiva, significa que eu estou nesse gráfico pegando a região aqui acima do eixo x. Essa região aqui apenas, né, é o mais a raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado. Enquanto a parte inferior do gráfico, né, aqui abaixo do eixo x, é a parte menos r ao quadrado menos x ao quadrado. Tá? Então, se eu considerar somente a parte positiva, somente a parte negativa, aí eu já tenho o gráfico de uma função de fato. Tá? Eu não quebro aquela regrinha, né, de ter mais de um valor de y para cada x. Então, eu poderia abordar esse problema da seguinte maneira, né? Vou pegar somente a parte superior, né? Daqui até aqui, né? Daqui para cá, somente a parte superior e vou fazer a integral definida de menos r até r e eu tenho a área da parte superior apenas. Multiplico por 2, teria a área total. Mas não vai ser ainda assim que eu vou fazer. O que é que eu vou fazer? Para resolver esse problema, eu vou pegar somente uma parte aqui. Seria 1/4 da área do círculo. Tá certo? Vou pegar somente essa região. Primeiro, eu estou pegando a parte de cima, o mais raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado. E para calcular essa área, né, eu vou fazer uma integral. E os limites de integração é de 0 até o valor de r, que eu repito, é um número qualquer. Então eu tenho que fazer essa integral. A integral de 0 até r representa 1/4 da área total do círculo, que eu estou chamando de A. Tá joia? Então, 1/4 da área é igual a essa integral. A integral de 0 até r, né, tá aqui, essa área pintadinha aqui. Da parte positiva, né, de r ao quadrado menos x ao quadrado dx. Então, aí a gente consegue encontrar a área do círculo. Note que esse é um caso, né, em que a substituição direta aqui não funcionaria, né? Por quê? Vamos trocar a cor. Se eu chamar u de r ao quadrado menos x ao quadrado, quem é que seria o du? O du, a derivada de r ao quadrado é 0, isso aqui seria menos 2x. Então não aparece aqui do lado de fora um outro x, né? Para eu poder fazer a substituição. Então, a substituição direta aqui simplesmente não funcionaria. Tá joia? Então, o nosso problema é resolver essa integral aqui. E é o que nós vamos fazer a partir de agora. Então, aí em cima, né, está essa integral que nós precisamos trabalhar. Né? 1/4 da área é a integral de 0 até r de r ao quadrado menos x ao quadrado dx. Qual vai ser a substituição que eu vou fazer aqui? Vai ser essa, ó. Eu vou chamar o x de r vezes o seno de um ângulo θ. Então, eu introduzi aqui uma nova variável, uma variável θ,
que é uma variável relacionada a um ângulo, é uma variável que é dada, por exemplo, em radianos. Eu estou falando de π, π sobre 2, π sobre 3, etc. Tá? Então, é uma variável relacionada a um ângulo. Então, estou introduzindo uma função trigonométrica relacionada com um determinado ângulo θ. Tá joia? Então, essa é a substituição que eu vou fazer. E vocês vão ver como isso vai funcionar, tá certo? Primeiro, se eu estou fazendo uma substituição, estou chamando x de r seno de θ, eu preciso saber quem é o dx. O dx ele é r seno de θ, derivada, dθ. Vou apagar isso aqui. dθ. Então, o dx vai ser r, a derivada do seno é o cosseno de θ, dθ. Então, esse é o nosso dx. O dx vale r cosseno de θ dθ. Tá joia? E também, se eu faço uma substituição, né, eu tenho que substituir o x, tenho que encontrar o dx e tenho também que considerar os limites de integração. Né? Então, sobre os limites de integração. Sobre os limites de integração, nós temos o seguinte, olha, essa integral é de 0 até r. Então, a minha substituição foi x igual a r seno de θ. Quando x vale 0, né, para x igual a 0, que é esse limite inferior aqui, você tem 0 é igual a r seno de θ. Divido tudo por r, eu tenho aqui 0 é igual ao seno de θ. Aí quais são os ângulos θ que fornecem esse resultado, né? Cujo seno vale 0? Isso aí acontece para 0, para π, para 2π e assim sucessivamente. No caso da nossa integração, né, que vem aqui do 0 até r, né, deixa eu traçar essa paralela aqui, eu vou pegar somente o ângulo 0. Tá? Ele é mais do que suficiente nesse caso. Então, o limite inferior continua sendo 0. Agora, para x igual a r, né? Quando x é igual a r, a gente tem que r é igual a r seno de θ. Divido tudo por r, eu tenho que 1 é igual ao seno de θ. E agora eu repito a pergunta, né? Para quais ângulos isso é verdade? Né? O seno de θ é igual a 1. Isso acontece para π sobre 2, 3π sobre 2 e assim sucessivamente. E aqui eu vou pegar somente o π sobre 2. Por quê? Π sobre 2 equivale a um ângulo de 90 graus. Então é como se eu estivesse fazendo essa integral trigonométrica, né, varrendo do ângulo 0, representado por essa linha aqui, até 90 graus. Tá certo? Então a integral ela vai ser a integral de 0 até π sobre 2 da raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado dx, que eu ainda vou substituir, tá? É só para a gente lembrar aqui dos limites de integração. Tá certo? Então vamos lá. Tem os limites aqui bem definidos, tem ali o x dx, mas antes de voltar diretamente para a integral, né, vamos ver como é que vai ficar a raiz quadrada somente, tá? Vamos pensar, por enquanto, só na raiz quadrada. Vai ficar assim, ó. Eu tenho a raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado. E eu vou fazer aqui a substituição, ou seja, isso aqui vai se tornar r ao quadrado menos... Quem foi o x? O x foi r vezes o seno de um ângulo θ, isso aí, ao quadrado.
r ao quadrado menos r ao quadrado vezes o seno ao quadrado de θ. Beleza? Então, isso aqui vai ficar a raiz quadrada de... Tem o r ao quadrado ó, nos dois termos aqui, então eu posso colocá-lo em evidência. Então, r ao quadrado, 1 menos seno ao quadrado de θ. Tá certo? Então, a nossa integral lá em cima, né, ela vai ficar assim. 1/4 da área é igual a integral de 0 até π sobre 2 da raiz quadrada de r ao quadrado 1 menos o seno ao quadrado de θ, seno ao quadrado de θ, e o dx. O dx ele é quem? R cosseno de θ dθ. Então, essa é a nossa integral. Tá? Então, nós fizemos a substituição trigonométrica e chegamos a essa nova integral aí. Tá? Então, vou reescrever esse resultado e a gente se vê no próximo slide. Pois então, nesse ponto aqui, né, conhecendo essa porção aqui da raiz quadrada, eu tenho um 1 menos o seno ao quadrado de θ. E aqui nesse ponto a gente vai usar uma identidade trigonométrica, né, muito conhecida, que é essa aqui, né, que deve estar na sua caixa de ferramentas constantemente. Tá? O seno ao quadrado de θ mais o cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Então, esse 1 menos o seno ao quadrado de θ vai ser simplesmente o quê? O cosseno ao quadrado. Tá? Então, essa nossa integral se torna isso aqui. Integral de 0, π sobre 2, da raiz quadrada de r ao quadrado, 1 menos o seno ao quadrado de θ, é o cosseno ao quadrado de θ. R cosseno de θ dθ. Então, essa nossa integral fica a integral de 0 até π sobre 2. A raiz quadrada de r ao quadrado vezes o cosseno ao quadrado vai ser simplesmente r cosseno de θ vezes r cosseno de θ dθ. Tá joia? Então, me livrei da raiz quadrada, não está mais aqui. Nossa integral vai ficar a integral de 0 a π sobre 2 de r vezes r ao quadrado, cosseno vezes o cosseno, cosseno ao quadrado de θ dθ. Aí está a nossa integral, que eu ainda posso, né, remexer um pouquinho nela aqui, dizer que 1/4 da área, esse r, o r é um valor constante, ele pode sair da integral de 0 a π sobre 2, simplesmente do cosseno ao quadrado de θ dθ. E nesse ponto aqui nós vamos usar uma segunda identidade trigonométrica, uma outra ferramenta, né, dessa caixa que a gente tem que ter em mente muitas vezes, que são pequenas equações, pequenas fórmulas que a gente precisa eventualmente lembrar, né? E essa é uma delas, né, que se refere ao cosseno ao quadrado de θ, que a gente pode substituir aqui nessa integral. Então a nossa integral vai ficar 1/4 da área é igual a r ao quadrado, integral de 0 a π sobre 2 de, olha só, cosseno ao quadrado de θ é igual a tudo isso. 1/2 de 1 mais o cosseno do arco duplo, né? O cosseno de 2θ dθ. 1/2 que está aqui na integral pode sair. Então, 1/4 da área é igual a r ao quadrado sobre 2, saindo esse 1/2, integral de 0 a π sobre 2 de 1 mais cosseno de 2θ dθ. E a gente ainda pode mexer um pouco mais aqui, né?
eu posso dizer que eu tenho r ao quadrado sobre 2. Como isso aqui é uma soma, né, a gente pode separar essa integral. Então, 0 a π sobre 2, deixa eu escrever aqui um colchete, de 1 vezes dθ, mais a integral de 0 a π sobre 2 do cosseno de 2θ dθ. Ok? Então, eu tenho duas integrais aí agora, sendo que uma delas é bem simples, tá? Então, ó, 1/4 da área é igual a r ao quadrado sobre 2. Abrir aqui o colchete. A integral de 1 vezes dθ, simplesmente a integral de dθ, né? Isso aí resulta em θ. Porém, eu estou com a integral definida de 0 até π sobre 2, mais a integral de 0 a π sobre 2 do cosseno de 2θ dθ. Vou mais uma vez reescrever esse resultado para que a gente possa continuar no próximo slide, tá certo? Pois bem, esse foi o resultado que nós tínhamos até o momento, né? E por que eu precisei reescrevê-lo? Porque essa outra integral aqui a gente já vai precisar de uma outra técnica para resolvê-la, né? No caso, a substituição convencional. Então vamos dizer que essa aqui é a integral 1 e nós vamos resolver ela. Resolvendo 1, né? Que é a integral de 0 a π sobre 2 do cosseno de 2θ dθ. Então aqui a gente vai usar uma substituição simples, né? Nós vamos chamar u de 2θ, o que faz com que o du seja 2 vezes dθ, logo o dθ é igual a du sobre 2, tá bom? Então, a integral de 0 a π sobre 2 do cosseno de 2θ dθ passa a ser reescrita como a integral de 0 a π sobre 2 do cosseno de u du sobre 2. Esse sobre 2 é 1/2, pode sair da integral 0 a π sobre 2 do cosseno de u du. Veja que nesse caso eu não estou alterando os limites de integração, tá? Então depois que eu resolver, eu tenho que obrigatoriamente voltar para a função que eu chamei anteriormente, tá? Então, 1 sobre 2, a integral do cosseno é simplesmente o seno. Então isso aqui é o seno de u. Porém, 0 a π sobre 2. E aqui nesse ponto, né, eu lembro, eu não mexi nos limites, então esse u tem que voltar. Eu tenho que trazer de volta a variável θ, né, que foi onde eu comecei. Então isso aqui é 1/2 do seno de quem é u, 2θ. O seno de 2θ, 0 a π sobre 2. Então essa aí é a nossa integral, vamos voltar para ela. Né? Então nós tínhamos que 1/4 da área é igual a r ao quadrado sobre 2, θ de 0 a π sobre 2, mais, e aquela integral 1 ali, né? É o quê? É 1/2 do seno de 2θ, de 0 até π sobre 2. Então isso aqui fica r ao quadrado sobre 2, θ de 0 a π sobre 2, π sobre 2, menos 0, mais 1/2 de seno de 2 vezes π sobre 2, menos o seno de 2 vezes 0. Então, 1/4 da área, cadê? 1/4 da área vale r ao quadrado sobre 2
π sobre 2 menos 0, π sobre 2. Mais 1 meio de seno de 2 vezes π sobre 2, né? 2 e o 2 se cancelam, isso dá somente o seno de π. Seno de π vale 0. Menos seno de 2 vezes 0 ou seno de 0, que dá 0. Então, r ao quadrado sobre 2, que multiplica π sobre 2, mais 1 meio de 0, 0. Tá? Então, olha só. 1/4 da área deu igual ao quê? Esse termo aqui todo é 0, né? Sim, todo esse termo aqui foi 0. Então, isso dá π, esse π vezes r ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Tá bom? Então, ó, a área é o quê? Esse 4 dividindo passa multiplicando. 4 vezes πr ao quadrado sobre 4. Então, a área vale πr ao quadrado, né? Como queríamos demonstrar. Então, a área do círculo vale π vezes r ao quadrado. Resultado esse que a gente conseguiu utilizando, né, a substituição trigonométrica. Tá? E esse é apenas um tipo de substituição trigonométrica que pode ser usado, que costuma aparecer aí em diferentes questões. Né? Algumas outras substituições que valem para aqueles outros casos, né, de raiz que a gente viu, né? Quando você tem a ao quadrado mais x ao quadrado, uma substituição que você deve olhar com carinho é essa aqui, né? O x se tornando a vezes a tangente de θ. Se você tem x ao quadrado menos a ao quadrado, a substituição x igual a secante de θ pode ser interessante, tá? Então, vamos ver rapidamente esse exemplo aqui, ó. Vamos avaliar essa integral. A integral de 0 até 1 da raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Então, a substituição normal não funciona, né? Ia aparecer um 2x aqui que eu não teria como substituir, tá? Então, eu tenho que usar a trigonométrica. Qual dessas se encaixa? Veja, eu tenho x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Porém, ó, x ao quadrado mais 1 pode ser entendido como x ao quadrado mais 1 ao quadrado, sem problema nenhum. Então, eu me encaixaria nesse problema aqui, né, com o a valendo 1. Então, a substituição interessante para esse caso aqui poderia ser essa, x igual a tangente de θ. Né? Se eu fizer x igual a tangente de θ, o dx seria a secante ao quadrado de θ dθ, porque a derivada da tangente é a função secante ao quadrado, tá? Então, como é que ficaria essa raiz quadrada aí, né? A raiz quadrada de x ao quadrado mais 1, partindo para essa substituição, né? Eu ficaria com a raiz quadrada de a tangente de θ ao quadrado mais 1. Então, eu ficaria com a raiz de a ao quadrado, tangente ao quadrado de θ, mais 1. Mas quem é esse a mesmo que eu coloquei aqui, gente? Nesse caso, né, o a vale exatamente 1. Então, nós teríamos aqui a raiz de 1 ao quadrado, tangente ao quadrado de θ, mais 1. 1 ao quadrado dá 1, eu posso colocá-lo em evidência. 1 tangente ao quadrado de θ mais 1. E, né, mais uma identidade trigonométrica que a gente precisa conhecer. 1 mais tangente ao quadrado de θ é a secante ao quadrado. Então, isso aqui ficaria a raiz de 1 vezes a secante ao quadrado de θ.
Tá joia? Então a nossa integral lá em cima, né? Deixa eu trocar aqui a cor. A nossa integral de 0 a 1 da raiz de x ao quadrado mais 1 dx, ela na verdade é igual à integral. Não vou colocar, não mexi nos limites, tá? Então deixa eu apagar aqui. A integral de raiz de 1 mais secante ao quadrado, perdão, 1 vezes, né? Já que é 1 vezes, vou colocar somente secante ao quadrado de θ vezes o dx. Quem foi o dx? O a vale 1, então secante ao quadrado de θ dθ. E essa integral aqui ficaria igual a raiz quadrada da secante ao quadrado, é só a secante. Então, secante de θ vezes a secante ao quadrado de θ dθ. E isso aqui você tem a secante ao cubo de θ dθ. Sobre os limites de integração, né, você teria que fazer aquele mesmo esquema, né? Para quais ângulos, né, você chamou o x de a tangente de θ, para quais ângulos a tangente vale 0, quais ângulos a tangente vale 1. Bom, para continuar resolvendo, né, eu teria que ajustar os limites aqui e resolver a integral da secante ao cubo. A integral da secante ao cubo é essa joinha aqui. Tá? A integral da secante ao cubo é 1/2 da secante de θ, tangente de θ, mais o ln da secante mais a tangente, e por aí vai. Tá? Então, bom, essa aí eu vou deixar para vocês treinarem, tá? Duas coisas que vocês podem fazer é, verificar se isso é verdade. Você pode derivar essa expressão aqui, né? Fazer um d dθ e verificar se o resultado aqui é a secante ao cubo de θ e, na sequência, aplicar esse resultado a essa integral, tá? Então, fica esse treinamento, esse exercício para você, tá joia? Então, beleza, essa é a nossa substituição trigonométrica, tá? Para casos em que a substituição convencional muitas vezes não funciona, às vezes só a trigonométrica é a solução, tá joia? Então é isso, nossa substituição trigonométrica, estamos chegando aí ao final da nossa técnicas de integração, falta somente mais um vídeo sobre isso, e é isso. Dúvidas, pode deixar nos comentários, sugestões, alguma coisa que você queira acrescentar ou sugerir para as nossas aulas, né? Fiquem sempre à vontade, tá joia? Bons estudos, pessoal!